Bom, para você poder atingir o 8 menos 4, você precisa de uma coisa. Você precisa de ferramentas. Não só isso, obviamente. Você precisa de várias outras coisas. Você precisa de vários outros princípios. Mas você precisa de ferramentas. Uma coisa que eu costumo mencionar de vez em quando, quando eu vou abordar um determinado princípio, eu venho aqui e toco nessa tecla. Eu compartilho um pouco ali, um pouco cá, algumas dessas ferramentas para que você possa atingir o 8 menos 4. 8 menos 4, para não pecar na falta de clareza, é você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito, e não necessariamente precisa ser 8 horas especificamente, pode ser 16 horas sendo transformado em 8, pode ser 4 horas sendo transformado em 2 horas, 2 horas em 1 hora, enfim. A questão aqui é você fazer mais em bem menos tempo, ou fazer mais na metade do tempo. E existem ferramentas que te possibilitam você atingir o 8 menos 4. Existem ferramentas que te possibilitam gerenciar as suas tarefas da melhor maneira possível para que assim você possa aumentar a sua produtividade, e você aumentando a sua produtividade você consegue atingir o 8 menos 4. E é sobre isso que eu vou falar com você aqui hoje. É claro que existem ferramentas para gestão de tarefas, existem ferramentas para otimização de tarefas e existem ferramentas para a gestão de energia. Mas hoje eu vou falar sobre as ferramentas para a gestão de tarefas. As ferramentas que provavelmente você que está utilizando os princípios, você que está colocando em prática os princípios, ou que você pretende colocar em prática, você precisará para realmente te ajudar. Por exemplo, aonde que eu vou escrever isso? Né? Onde que eu vou organizar essa tarefa? Onde que eu vou estruturar o meu planejamento? Então, é sobre aonde você vai fazer isso, no caso, as ferramentas. É sobre isso que eu vou falar com você hoje. Primeiramente, sem ferramentas, é possível atingir o 8 menos 4? E no meu humilde ponto de vista, eu acredito que não, devido à dificuldade para você poder, porque você vai precisar anotar de uma maneira organizada suas tarefas, compreendendo a duração, compreendendo a data da tarefa, organizando os princípios. E para você poder fazer isso, você vai precisar fazer isso em um espaço, né? Um espaço organizado, um espaço estruturado, e que um espaço organizado, um espaço estruturado, e que às vezes esse espaço não está ali, ou que você não tem clareza desse espaço, ou que você não sabe realmente como seguir, e aí surge a necessidade de a gente fazer esse tema aqui. Então não, no meu ponto de vista não é possível sem as ferramentas você conseguir atingir o 8 menos 4, porque a gente está falando de realizar tarefas, só que para você poder realizar as tarefas em 4 horas, que levaria 8 horas para poder ser feito, existe todo um planejamento, existe toda uma organização, e para isso você precisa de ferramentas para conseguir organizar tudo isso, organizar os princípios. Mas o que é as ferramentas, né? No nosso caso aqui, esse princípio é chamado de... As ferramentas é um princípio, tá? É chamado de ferramentas de gestão de tarefas, que é especificamente voltado para o pilar 1, gestão de tarefas, e que tende a abordar, né? Esse princípio tende a... E quando eu desenvolvi esse princípio, eu desenvolvi com o objetivo de, já que a gente falou sobre todos os princípios para você poder gerenciar suas tarefas, as pessoas vão precisar, né, de ferramentas para conseguir implementar esse princípio, conseguir anotar e tal. Tem a necessidade das ferramentas, e aí eu falei, por que não criar um princípio sobre ferramentas especificamente para compartilhar realmente as ferramentas que eu utilizo e que eu recomendo que a pessoa utilize para que ela possa gerenciar as tarefas.
E aí, aí as ferramentas de gestão de tarefas ficou voltada para estar em todos os pilares, tá? Então, tem ferramentas para gestão de tarefas, no nosso caso aqui, essa aula é sobre ferramentas para gestão de tarefas. Tem ferramentas para otimização de tarefas, ou seja, facilitação das tarefas. Então, tem ferramentas também para esse pilar 2. E para o pilar 3, que é a gestão de energia. Então, tem ferramentas para gestão de energia, tá certo? Então, será feito depois uma aula sobre ferramentas também voltadas para otimização de tarefas. E depois uma outra aula para as ferramentas de gestão de energia, tá certo? Ó, essas ferramentas que eu vou compartilhar com você são as ferramentas que eu utilizo, que eu recomendo sempre, pelo fato de que eu utilizo, então eu domino essas ferramentas, e por isso que eu compartilho, né? Eu normalmente não compartilho algo que eu não utilizo e algo que não me ajuda. Então, eu acredito que compartilhar essas ferramentas seja um atalho para você, para que você consiga ter uma clareza maior das ferramentas que estão sendo utilizadas. Então, através dessas ferramentas, você vai ter um atalho sobre qual documento usar, qual bloco de notas usar, qual planilha usar, documentos em nuvem e por aí vai. Tá certo? Então, essas ferramentas que eu estou compartilhando aqui são ferramentas para você poder gerenciar as suas tarefas. Existem outras milhares de ferramentas, sim. Mas o que é esse princípio exatamente, né? O princípio das ferramentas de gestão de tarefas. Bom, na verdade, esse princípio, quando nós falamos de ferramentas, nós estamos falando de aplicativos, nós estamos falando de softwares que podem te auxiliar na hora de você realmente for gerenciar as suas tarefas. Então, quando a gente fala de ferramentas, eu estou me referindo a aplicativos e softwares, ou seja, você pode baixar no seu celular, tablet, e ter também no seu computador para você poder acessar com facilidade. Então, existem essas possibilidades para você. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Foi compartilhado com você diversos princípios, tá? Em diversos princípios, você provavelmente sentiu a necessidade de ter uma ferramenta, realmente. Apesar que, provavelmente, eu devo ter compartilhado uma ferramenta com você para você poder escrever, saber aonde, né, implementar aquele princípio. Então, por exemplo, quando a gente está falando do princípio do rascunho de checklist, é um princípio que precisa de um bloco de notas para você poder anotar as ideias, os compromissos e as tarefas que te vêm à mente. No caso do planejamento, seja o planejamento em si, que envolve planejamento anual, mensal, semanal, há a necessidade de uma planilha ou até mesmo um bloco de notas. Eu recomendo sempre planilha para fazer planejamento. No caso do checklist do que fazer, no caso do checklist do que não fazer, no caso do planejamento diário, no caso do princípio de priorização, no caso do bloco de tarefas, tudo isso precisa de ferramentas para você poder implementar. Mini tarefa também precisa de você. Eu dou essa sugestão, né, de você ter um espaço para você poder anotar, no caso um bloco de notas, para você anotar. O princípio da identificação do quais nós vimos também precisa de um espaço para você poder fazer o exercício. No caso do objetivo, da meta, que também foi compartilhado. Só que aí o objetivo e da meta é feita na planilha, né, junto com enfim, tudo sobre objetivo. O ciclo de planejamento também está dentro da nossa querida planilha. Então, é importante que você não deixe passar, tá? Utilize as ferramentas que serão compartilhadas
Aqui. Agora imagina o seguinte cenário, se não existisse ferramentas para você poder utilizar, tá? Não existe ferramentas, como é que você vai fazer? E quando eu falo de ferramentas, não é só ferramentas digitais não, tá? Porque parece que é. Ferramentas são ferramentas físicas também. Ferramentas que vão te utilizar, você utilizar realmente. Ferramentas é um instrumento, né, que você utiliza para você cumprir um objetivo, cumprir um resultado que vai servir a algum propósito. Então, por exemplo, no caso, um martelo. O martelo é uma ferramenta do dia a dia que você provavelmente utiliza para pregar um prego na parede e tal. E o martelo é um meio, né? É um meio para você poder colar aquilo que você precisa colar na parede e tal. E aí o martelo é esse instrumento, né? No caso, as ferramentas também são esse instrumento, são a ponte, né? Você está de um lado, as ferramentas te ajudam para você chegar ao outro. Então, sem as ferramentas, fica muito difícil você atingir o 8-4. Na verdade, no meu ponto de vista, fica até impossível de você atingir o 8-4. Então, vamos nessa. Que mais Então, já está claro para você o que é ferramentas de gestão de tarefas, por que usar as ferramentas de gestão de tarefas, mas agora vem a pergunta, como? Né? Como utilizar realmente as ferramentas de gestão de tarefas para que você possa atingir o 8-4, fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito. E interessante é o seguinte, galera, é que é o seguinte, não adianta você também ter as ferramentas sem colocar em prática os princípios. Então, por exemplo, a gente tem as ferramentas que eu vou compartilhar com você agora mesmo. Aí essa é a primeira aula que você assiste e aí você não assistiu às aulas anteriores. E aí você tem as ferramentas em mãos, você vai saber como utilizar elas, só que você não vai colocar os princípios dentro delas, né? Como instrumento para elas. Então, olha que coisa estranha, né? Ou seja, os princípios precisam das ferramentas e as ferramentas precisam dos princípios. E olha, as ferramentas que eu vou compartilhar com você não tem nada de exorbitante, de fantástico, de surreal. São as ferramentas que eu utilizei ou que eu utilizo. Eu vou te dizer quais são cada uma dessas ferramentas e as sugestões, né, dessas ferramentas, desses aplicativos e softwares e qual que eu realmente utilizo no momento, porque eu não utilizo todos, tá? Mas já utilizei alguns deles e outros eu utilizo agora. Então, eu também utilizo o princípio da priorização para definir o que eu vou utilizar de ferramenta ou não. Tá certo? Porque, veja bem, tem ferramentas que são similares uma com a outra. Elas têm o mesmo propósito, elas têm a mesma intenção, a mesma utilidade, uma que a outra. Elas têm esse mesmo propósito. Então, por que eu vou utilizar uma ferramenta, usar duas ferramentas que são exatamente parecidas, similares, tá? É claro que cada ferramenta tem suas particularidades, tem algo diferente, tem uma sutil diferença uma da outra, mas o propósito, tendencialmente, tende a ser o mesmo. Então, até mesmo para conseguir ter clareza, né, de onde que está determinado arquivo e tal, é interessante ter só uma ferramenta, né, no caso, uma sugestão das ferramentas que serão apresentadas, porque senão você tem arquivos em uma, depois você tem arquivo em outro aplicativo, você tem arquivo em outro aplicativo e não. Isso não é também eficiente, tá certo? Então eu recomendo que quando você for escolher as ferramentas que você vai utilizar, utiliza uma sugestão de ferramenta que está nas ferramentas, tá? Uma sugestão, um aplicativo dos que serão apresentados, isso vai ficar mais claro quando eu apresentar as ferramentas. Outra
Outra sugestão também para você é esteja logado, ou seja, faça o login com a mesma conta em vários aparelhos. Então, por exemplo, você baixa uma ferramenta que eu recomendar, tá? Você nunca viu essa ferramenta na vida, ou já viu, mas resolveu instalar para que você possa utilizar, porque eu recomendei e dei exemplo dos princípios e você achou bastante relevante baixar essa ferramenta. Se você julgar interessante, eu recomendo que você disponibilize ela no seu computador, no seu tablet e no seu celular, se possível, tá? Por quê? Porque, por exemplo, você normalmente utiliza, vamos supor que você utiliza sempre o computador. Ótimo. Só que às vezes você está na rua e você gostaria de anotar alguma coisa, você gostaria de escrever alguma coisa. Então é interessante você ter acesso a esses documentos, ao que você precisa, a esses arquivos também no celular. Então deixe ele disponibilizado em todos os aparelhos com a mesma conta. Tá? Ou às vezes por questão de espaço, não sei, meu celular não tem espaço e tal. Se o seu celular não tiver espaço, aí você foca em um ambiente. Mas é só uma sugestão no caso de você julgar isso interessante. Porque realmente eu faço isso e é bastante interessante. Porque às vezes a gente não está em mãos com o computador, ou a mesma coisa, não está em mãos com o celular, então mas só que isso não pode parar você de utilizar a ferramenta no momento que você necessita dos arquivos que estão dentro dela. Então, é muito importante isso. Então, vamos lá? Bom, primeira ferramenta. A primeira ferramenta é bloco de tarefas. Ou bloco de tarefas, bloco de notas, cara, bloco de notas. Bloco de tarefas é um princípio. É que amo bloco de tarefas, assim como eu amo o bloco de notas. Mas a primeira ferramenta é bloco de notas. Para você organizar o seu bloco de tarefas. Ficou bonito agora. Não, mas sério. O bloco de notas, eu já havia mencionado ele várias e várias vezes aqui. Tá? Vários e vários princípios precisam de um bloco de notas. O que é um bloco de notas especificamente, Vitor? Um bloco de notas aqui no ponto de vista digital, tá? Um bloco de notas no campo digital nada mais é do que uma espécie de caderno. Caderno onde cada folha desse caderno é como se fosse uma nota e você vai criando essas notas. Você vai criando essas notas para você poder ir organizando as suas ideias, seus compromissos e seus projetos. E os princípios que normalmente necessitam de um bloco de notas são princípio do rascunho de checklist, princípio do checklist do que fazer, checklist do que não fazer, priorização, bloco de tarefas, princípio da identificação, princípio da mini tarefas, da tarefa ao objetivo também pode ser. Mas a grande questão é, você pode utilizar o bloco de tarefas sempre quando surgir uma ideia. A qualquer momento você pode utilizar o bloco de notas, tá? A qualquer momento. Ele é extremamente útil. Ele é um caderno que você pode instalar com facilidade no seu celular. E quais são as sugestões de bloco de tarefas, né? Quais sugestões para esse tipo de ferramenta específica, bloco de notas? Bom, a minha primeira sugestão para você eu tenho 3 sugestões sobre bloco de notas. A primeira sugestão é o Google Keep. O Google Keep eu já havia mencionado ele anteriormente. É bem provável que em cada uma das aulas sobre esses princípios eu já mencionei sobre o Google Keep. Realmente porque é o que eu utilizo no momento e ele atende todas as minhas necessidades relacionadas a gerenciamento de tarefas, especificamente aos princípios. Então, o Google Keep, ele nos entrega facilidade, praticidade, clareza. Então, o que você tem dentro do Google Keep, né? Você consegue criar
as suas notas com facilidade. Você consegue criar várias e várias notas, tá? Várias, eu não sei quantas notas dá para criar, mas dá para criar muitas notas. Cada nota você pode preencher com um projeto, com uma ideia, com aquilo que você quer realizar e, claro, com a aplicação dos princípios, obviamente. Dentro dessas notas, você tem a oportunidade de, obviamente, colocar um título, escrever tudo que você precisa escrever. Obviamente, tem um limite, né, de palavras, mas dá para escrever muita coisa. Eu imagino que dá para escrever mais de 2.000 palavras, se eu não estou enganado, mas dá para você escrever bastante dentro de uma nota, dá para aproveitar ela bastante. Essas notas tem como você ativar lembrete, para que essa nota seja ativada no momento em que você gostaria de utilizar. Então, se você quiser utilizar essa função, é bem interessante, né, para te lembrar, olha, agora é hora de planejamento, agora é hora de determinado compromisso, de determinada tarefa. É bem interessante isso também. Tem como você organizar suas notas dentro de uma etiqueta. Essas etiquetas podemos chamar de cadernos, tá? Então vamos imaginar que cada nota seja a folha de um caderno e as etiquetas sejam esse caderno em si. Então você pode criar essas etiquetas e para cada nota que você criar, você adiciona a etiqueta referente a essa nota, tá? Cor. Tem como você alterar a cor. Normalmente ele vem na cor branca, essa nota, mas se você quiser colocar cor vermelha, azul, tem vários tipos de cores. As cores podem te ajudar também para você ter mais clareza do que você está escrevendo, se necessário, tá? Tem como você compartilhar com amigos, com as pessoas, as notas. E tem a aba de pesquisa também para você, né, é muito comum, né, se você tiver muitas notas, quando você for criar, quando você for selecionar seus projetos, então você tem uma aba de pesquisa lá em cima para facilitar, para você encontrar com facilidade a nota que você está buscando. Ou o caderno, ou a etiqueta, tá? Mas tem como você desenhar também na nota, tem como você colocar imagem, gravar áudio, então tem várias possibilidades. Outra possibilidade que você tem é a caixa de seleção dentro do bloco de notas, que inclusive é o que eu recomendo que você utilize quando você for criar o checklist do que fazer, o checklist do que não fazer, planejamento diário, priorização e bloco de tarefas também, tá? Então tem a caixa de seleção, é muito, muito show esse aplicativo e é o que eu utilizo no momento. A minha segunda sugestão é o Evernote. O Evernote eu já utilizei, tá? Mas resolvi optar pelo Google Keep. Na verdade, eu tinha os dois. Eu tinha três, né? Eu tinha o Evernote, tinha o Google Keep e tinha um Notas que já vem no celular já, né? Todo celular, aparelho e tal, vem com um bloco de notas já. Só que eles eram um pouco limitados, referente, né, a notas do meu celular era um pouco limitado, eu queria um pouco mais de recursos. E aí, o primeiro que eu utilizei foi o Evernote, me atendeu muito bem, só que eu preferi ir em direção ao Google Keep. Isso, eu utilizo ele até hoje, já tem mais de 3 anos que eu utilizo o Google Keep. E o Evernote também é muito bom, tá? É fantástico também. Eu utilizo mais o Google Keep, mas se você optar por ele, sem sombra de dúvida, você não vai se arrepender. O Evernote é bem similar ao Google Keep, tá? Na verdade, eu acho que todo bloco de notas tem, obviamente, suas particularidades, suas sutilezas, como eu disse que eu troquei, né, mas é similar à questão da estrutura das notas, né? Você vai criando notas, tem como você colocá-las dentro de etiquetas. No Evernote, o nome disso é cadernos, tem como você criar cadernos e etiquetas específicas, tem como você criar os dois. Tem a aba de pesquisa também, que é fantástico, né? Pra gente que tem muitas notas. Tem caixa de seleção também para o checklist e tal. E tem como colocar cor em negrito, itálico, colocar o fundo, trocar o fundo para outra cor, amarelo. E essa opção a gente não tem dentro do Google Keep, tá? Mas as notas no Evernote não tem como colorir elas, mas tem como ativar lembrete também para as tarefas e tal. Mas é bem interessante. O Evernote ele tem uma versão paga, tá? Ele tem uma versão paga
para quem quiser serviços um pouco mais complexos, como por exemplo, quiser transformar suas notas em PDF. Isso é bem interessante, né? Então, a nossa terceira sugestão agora é caderno físico, né? É um bloco de notas físico. Então, Vitor, eu não gosto de aplicativo, eu quero caderno mesmo. Então, a gente tem milhões de opções de cadernos, você vai escolher aquilo que se adequar às suas necessidades. Às vezes você prefere um caderno de 10 matérias, ou um caderno pequeno, ou um caderno brochurão. Então, escolha conforme a sua necessidade, tá certo? Mas eu recomendo aplicativo pela facilidade, pela praticidade no dia a dia. Outra ferramenta são documentos, tá? E a primeira recomendação de documento para você é o Google Docs. Eu sempre recomendo primeiro o que eu utilizo no momento, tá? Ou que eu utilizo já tem um tempo. Eu sempre utilizei Google Docs, tá? O Google Docs ele consegue atender as minhas necessidades muito bem referentes a documentos, e pode ser que você crie os seus projetos nas notas, como é o que eu faço, e depois você passa para o Docs, né? Para poder editar, para poder ver se tem algum erro, né? Para poder formatar. Então, você passa para o Docs. O Google Docs, ele tem como você organizar em pastas específicas os seus documentos, tem como você criar vários e vários documentos, tem como você jogar ele para a lixeira, depois tentar recuperar ele de novo, restaurar esse documento, tem como você baixar, né, transformar esse documento em PDF, transformar o documento em Word também, que é o que eu vou falar agora. Então tem várias possibilidades dentro do Google Docs, que é o que eu utilizo. É claro que no computador é diferente do celular, né? No computador tem muito mais opção do que no celular, mas no celular também funciona muito bem. E a segunda sugestão é o Word, tá? Eu já usei o Word, mas o Word é o mais famoso de todos, né? Mas o Google Docs tem o seu valor, mas muita gente opta pelo Word também. E é claro que se você optar pelo Word, você vai ter seus benefícios. Mas a verdade sobre todos esses aplicativos e ferramentas que eu estou apresentando aqui para você, que todos, absolutamente todos, têm a sua importância. Pode ser que você já conheça alguns deles, pode ser que não, mas todos eles, se forem utilizados, conseguem atender às nossas necessidades referentes à gestão das nossas tarefas para atingir o 8-4. Tá? É só algumas pequenas particularidades que cada um de nós preferimos, né? Eu prefiro o Google Docs, mas tem outras pessoas que vão preferir o Evernote, tem outras pessoas que vão preferir o caderno físico, e a mesma coisa relacionado ao Google Docs e o Word. Então o Word também é extremamente similar ao Google Docs. É claro que a plataforma é diferente, tem alguns pequenos recursos diferentes, mas a estrutura tendencialmente tende a ser a mesma. Tá? E as possibilidades também são as mesmas. Mas você vai precisar de documentos para diversos assuntos que você provavelmente irá resolver na sua vida, e tem essa facilidade aí. Outra ferramenta são os documentos em nuvem. Tá? Eu tenho duas sugestões para documentos em nuvens para, para não ocupar tanto espaço do seu aparelho, do seu computador. E as duas sugestões, a primeira sugestão é o Google Drive, né? Onde você pode encaminhar arquivos, escanear arquivos, onde você pode copiar arquivos, compartilhar com outras pessoas. Tem como você baixar em documento, baixar em PDF, enfim. E todo tipo de arquivo, formulário, planilha, documento em si, apresentação. Então tem como mexer com foto, vídeo, então é muito incrível o Google Drive, que é o que eu utilizo. E a segunda sugestão é o Dropbox, que é o que eu já utilizei também, mas hoje eu só utilizo, mas tendencialmente tende a ser similar, tá? Os dois. Normalmente a maioria dos celulares hoje, se eu não me engano, vem com Dropbox, né? E por último a gente tem de ferramenta planilha. E as planilhas é o que você precisa para você poder fazer o seu planejamento, tá?
Claro que se você quiser utilizar os princípios que eu falei, ao invés de utilizar o bloco de notas, se você quiser utilizar a planilha, você pode ficar à vontade. Mas eu recomendo planilha. E no caso de planilha, a gente tem duas sugestões. O primeiro é o Google Planilhas, que é o que eu utilizo. Inclusive, eu compartilho com os alunos dentro do princípio de gestão do tempo exatamente isso, Google Planilhas. E a gente tem também o Excel, que é a nossa segunda sugestão. O Excel, que é extremamente conhecido aí por vocês, provavelmente você que está me assistindo utiliza o Excel. E qual que é a diferença, Vitor? Nossa, parece que eu sou apaixonado pelo Google, né, gente? Não, mas o Google consegue me atender muito bem as minhas necessidades referentes a essas questões de gestão de tarefas, por isso que eu utilizo mais as ferramentas dele pela facilidade. E a estrutura também tende a ser similar, né, de um aplicativo para o outro. Por exemplo, o Google Keeper é similar ao Google Docs, o Google Docs é similar ao Google Planilhas, então é uma coisa o Google Drive. Então, isso faz com que a gente também tenha uma maior facilidade para poder mexer quando a gente tem vários serviços da mesma empresa, tá? Então é isso, gente. Escolha as ferramentas que você quer utilizar, tá? E foque em uma e faça o login em todas as contas. Eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.